convite, irmão, porque Davi falou assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém, irmãos? Toda a minha vida
uma reunião de homens, e hoje nós vamos aprender um com o outro. E o Senhor... Muitos casamentos se acabam porque grande parte da atitude é do homem. Falha muito em resolver os seus conflitos pessoais. Porque muitas pessoas acham que casamento é só sexo, é muito além disso. E é necessário falar isso hoje, sabe por quê? Glória a Deus. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir suas mãos. Eu também queria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem junto a mim. Olhar em seus olhos serenos e meus, oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo divino. Ao ver as gravuras dos quadros pintados daquilo que dizem ser meu Senhor, meu ser não aceita o que está na terra, é falsa a expiação do ritor. Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, eu creio num Cristo chacalás, alabás. Eu venho face a face, e assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, Deus seu rosto, creio a Jesus. Hoje, irmãos, hoje ele deu um tombo no meu trabalho, faltou 1 centímetro para minha cabeça bater numa guia assim, bem fininho. Ele deu um tombo, mais ou menos de uns dois, 4 palmos de altura para trás. Bati, mas no dia que eu bati, já levantei. Não senti nenhum dor nenhuma, mas depois a dor veio muito pesada. Eu vim aqui por a graça de Deus. Glória. Aleluia, Deus. Deus maravilhoso. O Senhor te conhece, tá? Oh, glória. O Senhor te conhece.
feche seus olhos. Entra no Espírito agora. Feche seus olhos, baixa a cabeça. Deixa Deus falar com você agora. Deus. Ele te conhece bem, sabe dos teus pensamentos. Ele te conhece teu coração, sabe da tua intenção. Deus é transparente, nada se escondia de Ele. Cedo ou tarde vai acontecer. Ele não é homem pra mentir, nem filho de homem pra se arrepender, porque Ele é fiel. Ele não é homem pra mentir, nem filho de homem pra se arrepender, porque Ele é fiel. Deus vai fazer o impossível acontecer na sua vida. Deus vai receber uma nova história. Pode acreditar, porque Ele é fiel. Deus vai fazer vai escrever uma nova história. Pode acreditar que Deus é fiel. É a promessa para você nessa noite. Ele cuida de cada um que está nesse recinto e começa a receber a sua vitória. Nada se esconde diante dele. Cedo ou tarde vai acontecer. Ele não é homem pra mentir, nem filho de homem pra se arrepender, porque Ele é fiel. Ele não é homem pra mentir, nem filho de homem pra se arrepender, porque Ele é fiel. Deus vai fazer o impossível acontecer na sua vida. Deus vai escrever uma nova história. Pode acreditar, porque Ele é fiel. Deus vai fazer o impossível acontecer na sua vida. Deus vai escrever uma nova história. Pode acreditar, porque Ele é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Toda a sua posse nessa noite Ele vai te dar. Deus é fiel. Ele é fiel. Toda a sua posse e você Aleluia. Meus amados, vamos ficar de pé. Amém. Glória a Deus. Eu quero já passar para o pastor Jean-Paul. Eu sei que tem palavra aqui para nos trazer nessa noite da parte de Deus. Amém. Queria que meu amigo evangelista Everton orasse pela vida do pastor. Amém.
Meus irmãos, recebam a paz de Jesus, amém? Amém. Quando eu digo amém a Deus, motivo de alegria, felicidade, estar aqui nessa noite, junto amado com os irmãos, amém? A Bíblia nos diz que Jesus é o cabeça da igreja. Se ele é o cabeça da igreja, aqui está o ombro, aqui está o pé, ali está o dedo mindinho. Somos participantes do mesmo corpo, da mesma família, que vai morar no céu. E hoje é só do ensaio daquilo que o Senhor preparou para mim e você, que será lá na glória. Vai ser culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e volta de novo. E é santo, 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 e só alegria. Quando eu olho para o Jackson, para o Elias, eu penso assim, é fruto de oração. Por isso que ele falou aqui, Deus não rejeita oração, oração é alimento, não é? Mas nós temos um costume de dizer que a oração tem poder. A oração não tem poder não, quem tem o poder é Ele. Ele tem todo o poder de mudar a história. A oração traz a resistência para falar conosco, não o que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor quer falar conosco. Reserva, Senhor, a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Seja com todos. Que bom estar aqui com os irmãos. Que reunião poderosa e diferente. Agora você é a foto que faz bem culto, meu Deus. Mulher faz falta. Mulher faz falta, irmão. Primeiro indo aqui para sair aqui, vou falar para você, meu. Nem um adultozinho bacana para lá embaixo da loja, né? Você vê como na canta ruim? No bolo, todo mundo junto, nem para a loja agora. Mas sem elas, irmão do céu, né? Mas glória a Deus. Ainda bem que é os caras que cantam, irmão. Graças a Deus. Irmãos, que alegria estar com os irmãos aqui, nesse culto de irmãos, culto de amigos, né? Nosso amigo, irmão, ou que não dizer filho, Washington, estendeu o convite. E ele sabe que vai morrer, ele sabe que não está fácil. Aquele homem corajoso, aquele homem que nos apresentou Jesus. Agora, o maior homem nascido de mulher, Jesus disse. Mas você vê, quem sou eu, quem é você? Se o maior profeta, Jesus disse, nascido de mulher, João, ele temeu, irmão. E eu e você, quem somos nós na fila do pão? E João vai perguntar, volta lá. Acha ele, procura ele, e quando encontrar, pergunta para ele: o Senhor é mesmo? Será que eu não estou seguindo o Deus errado, não? A profecia diz que viriam muitos Cristos. Será que é ele? E aí Jesus agora vai responder, vai mandar um feedback, um retorno. Fala, olha, volta lá e avisa João que sou eu sim, que aonde eu estou, cego vê, coxo anda, mudo fala, leproso é curado, defunto levanta. Aleluia. A própria Escritura vai explicar esse fenômeno dizendo que Elias era um homem de paixão, era um homem de sentimento. E a Bíblia diz que, mesmo sendo um homem de sentimento e paixão, quando Elias estava na posição de profeta, a Bíblia diz que ele tinha a chave de abrir e fechar o céu. Louvado seja o nome Deus do Senhor. tremendo, aleluia. Então é natural que assim seja. Abra a Bíblia no livro de Provérbios, o capítulo de número Provérbios 24, melhor dizendo, capítulo não, Provérbios 24, verso 10. Louvado seja Deus.
Eu não vou ser cansativo aos irmãos. Deus já falou aqui de muitas formas e maneiras nas saudações, mas eu quero aqui apenas entregar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Louvado seja Deus. Se eu não pregasse e voltasse para casa, eu já ia voltar para casa com a pregação do nosso irmão que cantou, que falou sobre Elias. E eu voltaria com a mensagem dizendo: nós seguimos ao Deus dos improváveis. Isso basta. Porque foi sim um duelo de gigantes. Mas o Deus de Davi é o Deus dessa igreja. Deus. Aleluia. E Deus faz, porque Ele ainda é o mesmo e não mudou. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o ontem, hoje e eternamente. O seu poder não muda, os homens mudam, os fenômenos mudam, tudo muda. Mas a palavra do Senhor, ela permanece. E Ele faz essas coisas para dizer que Ele é Deus, que é Ele quem levanta. Ele tirou Davi das malhadas, tirou um menino, um jovem inconcebido, um jovem improvável, e colocou como o maior rei de toda a história. Aleluia, Jesus. E a promessa é grande, a promessa não é pequena, a promessa é grande. Vai nessa tua força. Aleluia, glória a Deus. Provérbios 24:10, todos conhecem, é um versículo bastante conhecido, pequeno e de muita força de expressão, que diz assim: se te mostrares frouxo no dia da guerra, pouca ou pequena será a tua força. Louvado seja Deus. Se assente em nome de Jesus Cristo. Pai, está aqui a tua palavra lida, colocada diante, ó Deus, dos teus filhos. Ó Pai, a tua palavra está sendo pregada aqui, ó Deus, diante de um exército de homens. Pai, que esta palavra, meu Deus amado, ela possa penetrar no nosso coração, e que o Senhor possa uma vez mais abrir o tesouro da revelação da tua palavra e falar comigo e com o teu povo em nome de Jesus. Meus queridos, palavra de Deus pela boca de Salomão, um homem que com propriedade pode falar, um homem que errou, um homem que cometeu as suas falhas e tinha que cometer, porque a Bíblia diz que seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. E quando Deus fala isso, não é uma apologia para que o homem ou que o crente seja mentiroso. Essa palavra está afirmando que só há um homem verdadeiro, só há um homem que não mente, só há um homem que não tropeça na palavra. Tiago vai afirmar isso dizendo que todo varão tropeça na língua. Mas Jesus, ele é perfeito. Jesus, ele é fiel. Aleluia. E agora Salomão, mesmo tendo toda a sabedoria dada por Deus, conhecimento, experiência, porque você imagina que quem está falando isso aqui não é ninguém mais, ninguém menos do que o filho do rei Davi. Salomão cresceu vendo, assistindo, acompanhando toda a história do maior rei de Israel. Então este moço, ele tem propriedade para falar. Ele viu muita coisa, ouviu muita coisa. Foi este mesmo moço que ouviu da boca do seu pai, quando estava prestes a morrer, os seus últimos conselhos. Então ele vai até Salomão e fala: olha, você precisa ser fiel a Deus, você precisa cumprir, dar continuação ao legado, e no final de tudo ele vai dizer: e tu, ser homem. Aleluia. Aleluia, Senhor. E a expressão ser homem, ela tem um peso. Ser homem, meu irmão, não é fácil. A expressão de Davi a Salomão está requerendo dele posicionamento,
responsabilidade, compromisso, comprometimento, fidelidade, lealdade, que são todas as coisas que mais têm faltado nos dias atuais. Nós vivemos uma geração difícil. Os líderes, os pastores têm uma bomba chiando em suas mãos. Ele precisa ser homem. O líder precisa ter posicionamento. Uma das maiores profecias de Cristo era que este tempo nós seríamos levantados em um período de homens fraudulentos, de homens incapazes, de homens difíceis, de homens trabalhosos. Jesus, ele nos preparou para esse tempo. E ele seria tempos difíceis. E quando a gente olha, tudo ao nosso redor favorece para que o nosso caráter seja fragilizado. As mídias, televisão, tudo coopera para que não o machismo, mas a macheza, a virilidade, isso é de Deus. Esse posicionamento de homens é de Deus. Esse comportamento de macho é de Deus. O mundo da moda investe pesado em nós para nos tirar do foco, do centro. Meu Deus. Há um padrão moderno para os homens. Há um politicamente correto para os homens. Nós somos brutos. Não é cabível um homem como nós para a sociedade atual. O nosso vereador aqui, ele tem uma empreitada, ele sabe, ele tem uma empreitada, é um desafio. Há um padrão a ser falado. Tem um esposo, olha, isso não pode ser dito. Você não pode falar isso. Mas ele sabe que Deus levantou ele para contrariar. Nós pastores sabemos que nós somos levantados para contrariar. A igreja é de Deus. E na igreja de Deus, homem é homem, mulher é mulher, macho é macho, filho é filha. Satanás tem a igreja inclusiva. A igreja moderna. E a Bíblia nos orienta que nesse tempo agora, se nós nos mostrarmos frouxos, nós não teremos força. Se te mostrares fraco no dia da guerra, qual é o dia da fraqueza? Qual é o dia da guerra? É o dia do combate. É o dia da afronta. É o dia, meu vereador, em que eles colocaram uma pauta LGBT na bancada. E você que representa a igreja e todos nós dão tapa na mesa e dizer: isso aqui não passa. Porque o Senhor não é só um homem. Existe só o homem e existe o santo homem de Deus. A Bíblia diz que a sociedade da época, nos dias de Eliseu, observava, sabia que ele era homem, como? Tendo compromisso, responsabilidade. Ele tinha os seus haveres da sociedade, mas também via que ele era ungido, consagrado, profeta. Então era, olha a extensão do nome que foi dado. Olha as nomenclaturas dadas àquele homem. Marido, vem ver, vem ver. Está vendo aquele homem ali? Eu vejo que ele é um santo homem de Deus. Deus, glória. Aleluia, Jesus. É muito comum ali, é muito comum. E quando eu ouvi os irmãos da saudação, louvando, adorando a Deus, me vinha ao meu coração os estádios de futebol, os homens se reúnem.
Os homens se juntam. 70, 80, 40. Já participei de jogo com quase 80 mil pessoas. A arquibancada parece que ia cair. Eu falei, isso vai cair. E tá nem deixa cair, vão cair cantando. Sem fim no mundo. É verdade. Vim de um mundo de marginalidade. Um mundo onde com a arma na cintura eu era um cara. E às vezes, quando é para servir a Deus, nós nos comportamos de forma tímida, pacífica. E Deus, Ele procura homens que não tenham medo, homens que honrem. Homens que honrem o seu legado, o seu chamado. Você acha que foi à toa que Deus chamou você? Você acha que Deus não viu algo em você diferente? Quantos homens Deus não tinha no dia em que Ele escolheu Moisés? Deus! Mas a Bíblia diz que Deus, Ele viu a Moisés. A Bíblia diz que Moisés, ele era um homem justo. Meu Deus. O camarada era homem. E a Bíblia diz que certa feita ele avistou uma covardia com um dos seus irmãos hebreus. E a Bíblia diz que ele foi lá e interferiu naquela agressão, matou o egípcio, fugiu. Parece negativo, parece pejorativo. Só que Deus precisava de alguém que tivesse posicionamento. Não é uma apologia à violência. Deus olhou o caráter, viu o centro de justiça e falou: não, esse homem aí serve porque eu quero. Esse homem aí, ele encarna, ele tem o perfil do homem que eu quero. Eita Deus, aleluia. Você não caiu de paraquedas no Evangelho. Você não nasceu, você não é o resultado da cegonha, não. Você veio a esta vida com uma missão, Deus te escolheu. Do mesmo jeito que Davi diz no Salmo 139: tu me viu no ventre quando eu ainda não era formado. É Deus quem escolhe, rapaz. É necessário crer nesse potencial que está dentro de você. Há um leão aí dentro que precisa ser despertado. Alabadácia. Deus vai acordar um leão aí dentro de você. E Deus pode dizer mais: não te preocupa com o que eu tenho de falar. Abre a tua boca, porque eu vou te dar a palavra. Alabadácia. O Espírito de Deus não é um espírito de covardia. Deus, Ele cria uma situação e vamos ver nossa atitude. E outra coisa, não se perca, não se confunda. Ser crente, ser homem de Deus, presta atenção, homem de Deus, você também é homem. Então tem momentos que você vai ter que agir como homem. Tem coisas que é espiritual. Só que tem coisa, meu irmão, que é como homem. A noite passada, te falei do meu carro, né? Eu acordei na madrugada de sábado, de sexta para sábado. Começamos um propósito da igreja, uma campanha de libertação. E eu não faço campanha para encher a igreja, a gente faz campanha para ter cidade. Já não faço sempre mesmo, uma por ano no máximo, que Deus responde. E eu falei: irmãos, olha, vigia, porque o inimigo vai se levantar aí e tal, vou ficar atento. Está levantando a minha vida. Eu dormindo, um jovem surtou e invadiu a casa vizinha em cima. O pessoal correu, fechou a porta, 3 horas da manhã. E ele tentou entrar na casa e o pessoal não deixou ele. A casa é alta e a minha fica embaixo. E eles começaram a jogar bloco, tijolo, pedra, tubo de água, estourando telha. Eu acordei com um ataque terrorista.
vidro do carro estourado, para-brisa quebrado. E eu saí correndo, irmão. Saí correndo descalço, de qualquer jeito na rua. Eu não estava vendo isso. Quando eu olhei, eu estava lá em cima, lá, ó. E aí cheguei lá, o dono da casa, que é professor de jiu-jitsu, estava dentro de casa com a porta fechada. Eu falei assim, o professor de jiu-jitsu está trancado. Né? Mas tem momento que você precisa agir. É a tua dignidade. É a tua família. Os vizinhos, crianças em casa, uma viúva. E o cara falou, entra não, pastor, o cara era fechado, mas ele entrou por onde? Ele pulou, eu vou pular também. E já subi no muro e quando eu fui ver, eu já estava dentro. Nós estávamos já embolados. Você tá doido, rapaz? E já grudei ele e como homem, irmão. Aleluia, é isso aí. Tem situação que é como homem. Nossa, Peguei como homem, grudei como homem. Dei 2 choques nele, 2 se liga nele. Já sentou. Falei, liga pra polícia aí. E eu falei, agora levante pra você ver. Levante, dei 2 sarapos no peito. Falei, levante daí pra você ver. Aí a polícia chegou, eu falei, tá aí, ó. Leva aí o que vocês fazem aí, ó. Disse que tá doido. E levaram, fiquei no prejuízo. Mas requer posicionamento. verdade. Você é um pastor da sua casa. E quando eu digo que você é um pastor, eu estou falando que você é o Davi. Você como homem, irmão, sendo crente, qual é a tua posição? Um mau elemento, um indivíduo que não tem nada a perder, diz, eu vou entrar aí na tua casa e vou bagunçar o coreiro. Eu vou entrar aí. O que você faz? Você vai orar? Eu marrecido. Vai não. Tem que ter posicionamento como homem. Fala, Miguel, não entra não, cara. Não entra não. Vou te dar um conselho. De irmão, de pai, de amigo, de pastor. Não entra não. Na minha casa, meus filhos. Vivemos uma geração em que os homens se escondem atrás das mulheres. Vai lá bem, vai lá, conversa é essa, irmão. Jesus me ensinou isso. Jesus falou assim, ó, eu morri pela minha noiva. Eu amei tanto que dei a vida por ela. E vocês, homens, também devem dar a vossa vida pela vossa esposa, pelos vossos filhos. A geração moderna diz que não. São homens afeminados, irmão. Homem afeminado com Deus não funciona. E entenda uma coisa, que o homem afeminado não é o gay. A Bíblia fala em Apocalipse 22 sobre os que não entrarão no reino de Deus. E ele fala assim, ficarão de fora ladrão, feiticeiro, mentiroso, feiticeiro, viciados, efeminados e sodomita. Sodomita é o teu gay. Esse é o gay mesmo, é o cara que tem relação sexual lá de forma errada. Esse é o gay. Mas o efeminado é o homem frouxo, é o homem delicado, é o homem cheio de mimimi, é o homem fino, é o homem que não pode quebrar a unha. Jesus disse que esse homem não vai entrar no céu. Ele não é gay, ele não transa como os gays transam, porém ele é efeminado. Acabe. Ele é o homem efeminado. O homem que não tem postura, que não resolve as coisas em casa. O homem que é a mulher que toma as decisões. As coisas é conversada, mas a palavra final é do macho. Isso não é machismo, é Bíblia. As coisas é conversada, é acordado, mas a palavra final. Ó, filha, eu gosto de dar certo, se der errado. Se der errado, você não ouvir. Eu te falei. Deus se vira com certo erro. Acerta. Mas a ideia de Deus é que o homem seja, que se posicione. E há momentos, como está escrito, que a guerra vem. E se você se mostra fraco, eu não sei qual é a guerra. De repente é enfermidade, irmão. De repente é um conflito. De repente é um problema, é o financeiro. De repente é um levante. É qualquer coisa que faça estremecer a estrutura.
Se você se mostrar fraco, meu irmão, você não ganha. Você lembra do tempo de escola? Tinha sempre aquele de escola, eu sempre tinha um, né, irmão? Acho que todo mundo teve um goleiro na vida dele, né? Um filho das pernas, né? Ele tomava merenda do cara, entendeu? Dava croque, né? Xingava, botava apelido. E ele é o rei. Até o dia que você se posiciona. Você fala, hoje eu fui na cabeça dele. Irmão, você pode, olha, essa semana eu falei no meu trabalho, né? Apareceu umas aranhas lá, umas aranhas assim, que vem na caixa de banana no mercado. Rapaz, os machos tudo correndo. O patrão correu, os funcionários correram tudo, e a gente é da Bahia, a gente é bruto, né? Eu dormia com caranguejeira passando em cima da cabeça, com esteira no chão, né? Não é assim? Acordava de noite, assim, não tinha luz, em alguns lugares não tinha. Meu pai tinha uma casa na roça, a gente ia pra lá, e não tinha luz. Candeeiro e eu olhava assim, que nem dessas lâmpadas daqui acesa, era tudo olho de caranguejeira. Não tem. Andando em cima do cesso. A gente tinha que pegar o candeeiro com gás, né? Com o pavio aceso, derrubava ela, derramava o gás e preparava fogo. Sai batendo. Só vinha ovo de areia pocando. Pof, 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 pof. Morar na roça tem suas vantagens. O homem do campo é bruto. E aí o que acontece? O pessoal correndo. Aí eu botei uma luva por causa da higiene, né? O negócio foi lá, peguei a caranguejeira com a mão e joguei fora e tal. Por que eu estou falando isso? Porque fica muito feio para você correr uma barata dentro de casa. Meu Deus. Fala aí, Deus. Meu Deus. Ih, ali, foi olho. Mano do céu, mano. Eu trabalhei com um matador, ele já saiu do mercado já, mas esse cara matava demais. Esse cara matou com a facção, esse cara arrancou o cabelo de jeito, esse cara fez muita coisa. E ele me contando de um julgamento dos tribunais que ele participou, lá eu falei, meu Deus do céu, rapaz, já deu, chega. Eu pensei que eu tinha segurado o mundo já me corrompeu, já é muita coisa, você é ruim demais, moço. E aí o patrão chamou ele na frente, no caminho do açougue até no caixa com a barraca. Rapaz, esse matador correu, moço. Rapaz, parecia uma gazela. Uai, derrubando as coisas. Isso me no banco. Moço, mas eu ri demais. Beleza, não sabe que é fobia, né? Não, pelo amor de Deus, irmão. Rapaz, você jogou mesmo, não sei se. Não, barata não, pelo amor de Deus. Eu mato um bicho, não mato uma barata, né? Olhei assim, falei, ele tem fobia. Trabalhei com outro, que era um brutamonte, o cara pesa 110 quilos. É ignorante demais, é chucro demais. Mas vá falar pra ele de uma injeção. Desmaia. Tem alguém aqui assim, não? Desmaia? Hã? Não gosta. Não, ninguém gosta, irmão. Não gostar é uma coisa, eu também não gosto. Vou lá, fico disfarçando que não tem nada, bota a mão na parede lá. Vou fazer o quê? E aí eu falei pro jovem lá no mercado, pros meninos, eu falei, ó. Ele falou, vocês têm que ser homem, rapaz. Entendeu? Eu falei, ó, o medo é natural. Só que é o seguinte, irmão, vocês casaram, falando pro jovem, falei, ó, vocês casarem, que vocês se viram numa situação dessa, vocês têm que vencer, vocês não podem deixar o medo de vocês viver um negócio desse. Ele falou, você vai, nem que você se cate todo, mas vá. Vá, meu irmão. Vá, nem que você tremendo todo, mas vá lá. Mata o bicho e depois que você matar, você vai lá e vira. Pode vir, já resolveu o problema. E sai com o peito estufado assim, você é macho! Se a pessoa tem que chamar o vizinho, mata aqui o barato aqui, e o cara em cima de uma cama, em cima de uma cadeira, em cima da mesa. Então são detalhes, né? Tá falando de coisas mínimas, né? Mas existe. A nossa geração existe. Né? E a palavra está falando sobre o dia mau. Não sei qual vai ser o dia mau, qual vai ser o dia
do conflito. E a Bíblia diz que chega para todo mundo. Efésios capítulo 6 vai dizer para nós nos revestir de toda a armadura para enfrentar o dia mau. E chega para todo mundo. O apóstolo Paulo, que escreveu isso, ele é considerado uma fera do Evangelho. Paulo, ele é um exemplo de homem de coragem, de enfrentar desafios. Paulo, ele disse: seja meu imitador como eu sou de Cristo. E Cristo era valente. Só que a Bíblia fala que no capítulo 23, versículo 11, diz a Bíblia que alguém descobriu a conspiração contra Paulo. Paulo ia ser transferido para Roma no dia seguinte e chegou ao conhecimento dele que ele ia morrer. E diz a Bíblia que ele temeu a morte. Mas temeu tanto que Jesus desceu. A Bíblia diz assim: e o Senhor pondo-se ao lado dele, disse: homem, tenha coragem. Aleluia. Deus. Porque o medo, é natural você sentir medo, irmão. Porque sentir é um verbo passageiro, transitório. Mas ter medo não. Tem pessoas que convivem com medo. Tem pessoas que convivem com o pânico. E o medo, ele faz você paralisar. Quantas pessoas não estão aí com seus ministérios travados, sonhos não realizados, faculdades não terminadas, ou muitas vezes nem começada, por medo de não conseguir, de se achar incapaz, insuficiente. Quantos empresários estão aí sem exercer? É empresário, mas não sabem. Quantos homens existem aí de posicionamento, só que não sabem, não acreditam nele, não crê. O medo paralisa, o medo bloqueia. Quantos sonhos aí que já era para ter sido concluído há muito tempo, mas tem medo, não acredita no potencial. Já era para ser dono do próprio negócio, mas não vai. Alguma coisa dentro dele diz: você não consegue, não vai dar certo, essa voz é maligna. E Deus nessa noite me trouxe para dizer: pega o projeto, vai para cima, acredita, tenha coragem. Deus. Coragem, meu irmão. Coragem. Aleluia. Paulo achava que não ia passar. Paulo achava que ia morrer. E o Senhor falou para ele: mas peraí, que medo é esse? De onde vem esse medo? Você foi tão valente em Jerusalém, eu preciso de você valente também em Roma. Ainda não era Roma. Roma ainda estava por vir. Então ainda não era hora de parar, não era hora de morrer, não era hora de desistir, não era hora para ter medo. Porque Deus era com ele. E a Bíblia diz agora que no dia seguinte ele vai transferido e acontece todo aquele processo de naufrágio, navio se quebrar, parar a ilha de Malta, ser picado por víbora, no dia seguinte a mão curada, curando outras pessoas. Quantas vezes você não achou que era o fim? Quantas vezes você não olhou uma situação e falou assim: é meu fim? E olha você aqui, quantos muros você não atravessou? Meus amados irmãos, não estou falando, eu estou ouvindo um homem que viu a morte inúmeras vezes. Eu me desviei no ano de 2000 para cometer um crime, para fazer justiça, e foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Desde então eu passei a conviver com medo. Então as pessoas me viam armado na rua, me via com uma arma na cintura, outra aqui, e para eles aquilo era coragem, aquilo era valentia. Mentira, era medo. Medo, irmãos. Porque eu sabia que tinha consequência. Eu sabia que uma hora ou outra eu poderia sofrer uma retaliação. E eu perdi a esperança na minha vida. Assumi o crime, assumi o tráfico, fui preso, fui solto. Até que eu vi o fim. Um dia eu olhei assim para aquela rua e eu me
trouxe hoje, eu falei, meu Deus do céu. Eu tenho certeza, como 2 mais 2 são 4, que eu vou morrer. As pessoas me viam na rua e gostavam de mim, me abraçavam se despedindo. As meninas, né? Me abraçavam, as adolescentes, as amigas, as namoradas, né? Me davam tapa. Por que você fez isso? Por que você se meteu com isso? Agora vai te perder. Fulano vai te matar. Então eu estou falando para você que eu convivi com medo muitos anos. Até que um dia, Jesus, ele me deu uma oportunidade. Estou falando de dormir armado, acordar armado, dar tiro no teto, achando que tinha alguém invadindo meu telhado, era o cachorro, era o gato. Mas o medo de morrer. Até um dia Deus ele falar comigo que me dava uma chance. E eu falei, Deus, se o Senhor me dá uma chance, eu aceito. Se o Senhor me dá uma oportunidade, eu abraço a oportunidade. E Ele me deu a oportunidade no ano 2007, eu entrei na Assembleia de Deus do Belém, setor 37, Santa Rita. Entrei traficante, entrei criminoso, entrei com todo tipo de miséria sobre minhas costas. Meu pai orava, meus irmãos oravam, minhas irmãs oravam. Foram muitos anos eles tentando me levar para a igreja. E quando eu ia só para agradá-los. Eu ia só para fazer uma merda, falava, trabalhei, não me chama mais. Mas naquele dia eu entrei com as minhas próprias pernas, foi Deus quem me levou. Mas eu lhe confesso, eu estava indo porque eu estava debaixo, uma vez mais, de uma ameaça. A facção tinha de novo me jurado de morte. E quando eu entrei ali, eu disse, Deus, eu vou morrer. Então já que eu vou morrer, eu quero morrer convertido. Eu quero me arrepender dos meus pecados. Eu quero entregar minha vida para o Senhor. E eu dobrei meus joelhos, sentei na última cadeira e o comentário da igreja. Na época, Elias era o pastor Enéas. Pastor Enéas. Quem pregou foi o Marquinhos. Nunca me esqueço. E quando eu sentei lá atrás, no medo, os caras passando na rua com os Passat, eram os carros da época, uns Voyage, umas Paraty, passavam lá fora, eu lembro da igreja com calibre 12, com arma de grosso calibre. E naquele dia, eu nunca me esqueço a mensagem que foi pregada. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Deus Santo. E quando foi feito o apelo, o traficante estava lá na frente com as mãos erguidas, chorando, e toda a igreja que orava por mim, glorificando a Deus. Glória. Eu entreguei minha vida para o Senhor. Mas eu ainda tinha um problema, eu tinha um crime, eu estava jurado de morte. Guarda municipal, polícia, facção. E eu falei, eu vou morrer. Então eu preciso do revólver. Mas ele veio uma palavra dizendo, joga fora. Você não precisa mais. E quando eu falei assim, vou vender o revólver. Mas vou vender para alguém? Ele era malandro. Estava libertando. Eu falei, vou vender para alguém. E vou pedir segredo. Porque os caras não me pegavam. Porque sabia que ia ter que trocar tiro. Então não é favorável para o cara trocar tiro. O cara quer pegar na covardia, não era. E aí eu vendi o revólver com o cara e falei assim, eu vou te vender aí, ó. Mas você fica na moral, não fala para ninguém não. O meu pai que fala conta para todo mundo. O cara sai para todo mundo. Fala, comprei o revólver do Bahia, comprei as armas dele, comprei tudo dele, mas não tem mais arma não. Ele agora dos inimigos estava sabendo, todo mundo sabe, não, agora tá fácil de pegar ele. Agora nós pegamos ele. Mas há um Deus no céu que tem poder e graça. Toda vez que acabava o culto, eu vinha na frente, eles chamavam o presbítero da igreja, os pastores, pastor, eu sei que a bênção apostólica é tudo, não se ora depois da bênção, mas eu estou com medo, põe as mãos ungidas sobre a minha cabeça e me guarda! Eu creio que se você pôr a mão na minha cabeça, Satanás não vai me matar, eu não quero morrer. E eles botaram a mão na minha cabeça e diziam, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E Deus foi salvando alguns e matando outros, salvando alguns e matando outros. Irmãos, eu ando naquele lugar de cabeça erguida. Não ando sem camisa porque
não faz parte da nossa ética. Mas todo mundo sabe que eu não tenho nem um canivete mais. E aconteceu algo fenomenal. Eu perdi o medo. Aleluia. E hoje eu posso falar para você: há uma diferença muito grande em viver com medo e viver sem o medo. Deus Santo. Há uma diferença muito grande. Eu converso com os meus desafetos. Eu encontro os homens que antigamente eram inimigos de guerra meu. Eu paro e falei: meu jovem, como é que está você, meu amigo? Você está bem? Bem, pastor. Amém, glória a Deus. E vira as costas e sai andando. Porque o medo paralisa. Eu entendo que eu não preciso mais do medo. Há um hino que fala muito na minha alma: eu não sou mais escravo do medo. Homem não pode ser medroso. Homem não pode ser medroso. Deus quiser ser homem. Como Estevão. E aí, rapaz? Vai morrer por esse evangelho mesmo? Vamos te matar, ele mate. Fala com as suas palavras. Houve um homem que recebeu a promessa de que dele viria descendência, dos descendentes nasceria um descendente, que é Cristo, que me ensinou o evangelho, que morreu, ressuscitou, e por isso eu estou aqui. Matem-me. E quando matava, dizia: eis que vejo os céus abertos. Homem! Deus tremendo. Homem! Pedro, quando estava com medo, negou 3 vezes. Mas quando perdeu o medo, fala: vamos te matar igual ele. É muito pra mim, rapaz. Tá fazendo bem pra mim? Eu quero que me crucifique de cabeça pra baixo. O contrário. Diz as histórias. Deus. Existem 2 homens: o homem do medo e o homem depois do medo. E nesta noite Deus nos trouxe aqui para dizer: estou te levantando como um homem de coragem. Deus. Aleluia, Deus. Há um espírito de valentia aqui, não é de bravo não. Você vai encarar os problemas de frente. Vai negociar as dívidas. Vai resolver o pior. Vai lá conversar com o cara. Eu vim conversar. Eu vim para contar com você. Vim resolver o problema. Como é que nós faz aí? Tem acordo? Como é que... Homem! Homem, irmãos. Pai de família. Responsabilidade na casa. Compromisso na casa. Honrar o dever de casa. Não deixe as coisas fugir do controle. Não perca a estabilidade emocional. Não perca os medos. Perca os medos. Seja valente. Encare de frente. E eu encerro aqui falando de um homem que para mim é um exemplo de homem de Deus. É o Eliseu. Que ao contrário de Elias, que pediu para parar, que pediu um tempo a Deus e Deus deu. Eliseu já é o contrário. Eliseu falou assim: não quero tempo, não quero trabalhar, eu quero fazer até morrer. E fez até depois de morto. Olha aqui, eu vou encerrar. Alguns anos atrás, eu estava para desistir do ministério. Eu estava tão cansado, eu estava tão arrebentado, tão fadigado, que eu disse: Deus, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Eu tirei a borda e sentei na cadeira. Mas eu me lembro que eu tinha me inscrevido numa invenção teológica, na rede social, online. E eu parei ali, abri o celular, o aplicativo, e comecei a olhar. E de repente, Luciano Subirá começou a ministrar. Depois veio o Josué Gonçalves, começou a ministrar. E foram 3 pregadores. E eu parei ali para poder entregar o ministério. Eu não quero mais. Vou parar. Eu vou entregar isso aqui. E eu ouvi uma mensagem que falava sobre a morte de Eliseu e o seu último ato. E a mensagem vai dizer que certo rei estava numa guerra. E os reis eram guiados pelo profeta. E se eu me engano, acho que é Joás. Ele vai pedir conselhos a Eliseu para ir naquela guerra. E eu estou sentado ouvindo a ministração.
Já joguei do ar, eu vou entregar. Faço a reunião, passo a água para frente, largo tudo de lado, vou viver minha vida, não quero mais. E eu falo, peraí. E aí de repente, irmãos, eu começo a ouvir aquela pregação. E foi Joás pedir conselho a Eliseu. E Eliseu estava doente da morte que o matou. Estava doente da doença que o matou. O texto refere-se a um estado deplorável, um estado terminal. Alguém esquelético, alguém feio, alguém sem vida, alguém no fim, vegetativo. E a Bíblia diz que Joás, ele vai, e quando Joás entra, que vê Eliseu naquele estado, ele grita, meu pai, e começa a chorar. Diante de Eliseu, um homem frágil, um homem já velho, um homem doente, um homem dando seus últimos suspiros de vida. Ele olha para Joás e fala, que isso? Conjecturando. Que isso, rapaz? Você não é homem de guerra, quem está chorando? Aí ele vai dizer assim, olha, vai lá, pega 5, pega isso aqui, porque isso é profético. Isso é profético aqui nessa noite. Deus me trouxe aqui, porque Deus vai mudar a história de alguém aqui. Deus vai mudar o interior de alguém aqui. Pega 5 ou 6 flechas e taca. E abra a janela para o Oriente, porque eu vou colocar minhas mãos sobre as tuas mãos, e você vai atirar 5 ou 6 vezes. É um ato profético. Nunca mais você lutará com esse inimigo. Hoje Deus te dá vitória plena, completa, diante desse adversário. Nunca mais lutarás. E levante da cama. Ele vai. Mas o homem é medroso, é incrédulo. E a Bíblia diz que agora o homem vem e traz do alforje 3 flechas. E aí Eliseu não insiste. Ele pega as 3 flechas e atira. E o texto termina dizendo, homem, como é que você teve a oportunidade de eliminar os teus inimigos por completo? Deus te deu a oportunidade de você vencer essa guerra de uma vez por todas. Porém você não creu na palavra do profeta que diz, crer no Senhor Jesus será seguro, crer nos profetas e prosperarei. Perdeu a oportunidade, porque depois daquele adversário voltou com o império contra aquele homem. E agora Eliseu não estava mais vivo para ajudá-lo. Quando eu vi aquela mensagem, eu mudei a minha história. Eu levantei daquela cadeira que eu sentei dizendo que ia entregar o ministério. E quando eu levantei ali, eu liguei para alguns amigos. Liguei para o pastor Rudy lá em São Paulo, em Barueri. Liguei para o pastor Roberto Provinel. E aí conversamos ali um pouco. E o meu espírito foi renovado por essa palavra. E eu quero que você saia daqui com esse espírito. O espírito que estava sobre Eliseu. O espírito de não se contentar com pouco. Não é pecado querer muito. Eliseu disse, eu quero o dobro do que você tem ali na coragem de Elias. E Deus deu a mais e ele honrou a Deus. A Bíblia diz que aquele homem morre. E aquela vontade de fazer mais. Enquanto Elias parou em vida, ele morreu e aquele desejo e ânsia de querer fazer mais ficou nos ossos. A Bíblia diz que o tempo passa e agora alguém vai ser sepultado na sepultura de Eliseu. Diz a Bíblia que quando eles chegam para sepultar, para descer o morto da copa, diz a Bíblia que o exército invade a cidade e eles fogem, soltam o morto e saem correndo. Quando eles soltam o morto a fim da guerra, diz a Bíblia que aquele cadáver teve contato com os ossos de Eliseu. E diz a Bíblia que aquele morto acordou, ressuscitou, porque a vontade de fazer estava nos ossos